Quero saudar toda a família de Schanstedt, de modo muito especial as irmãs de Maria que estão nos acompanhando e todas aquelas que poderão assistir a este vídeo. Eu sou o Padre Pedro da Diocese de Garanhuns, diocese que tem a alegria de poder experimentar a graça ou as graças que são derramadas em todo o seu território eclesial a partir do santuário. Mas nesse momento falo também de uma outra cidade muito feliz pela presença do santuário, que é a cidade de Olinda, onde eu trabalho como reitor do seminário da nossa diocese, seminário este que reside aqui nesta cidade de Olinda, e também como professor da Universidade Católica de Pernambuco, onde leciono também no curso de teologia para os futuros padres, muitas irmãs, religiosos e também alguns leigos. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao convite que me foi feito pela irmã Clarissa para poder conversar um pouco sobre o texto da Transfiguração do Senhor. E, infelizmente, não pude fazer isso ao vivo, né, por causa do dia tão especial, dia de Santo Antônio, que para nós, nordestinos, sobretudo na nossa diocese de Garanhuns, é tão rico, tão importante. Santo Antônio é padroeiro da Catedral de Garanhuns, padroeiro também da minha paróquia de origem, em Lagedo, e claro, os festejos são grandes e certamente nesse horário que vocês estão me vendo, nós estamos nas festividades de Santo Antônio, com as procissões, enfim, com tudo aquilo que é próprio da nossa cultura religiosa. Muito bem, então vamos olhar para o texto bíblico que nos foi colocado aqui como o texto que nos acompanhará durante a nossa reflexão. Texto muito importante que, antes de mais nada, precisa ser entendido na sua localização, no seu conjunto teológico, no lugar onde ele está aqui colocado, seja no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E só o fato de dizer que ele está presente nos 3 evangelhos sinóticos já mostra a sua importância. De fato, Marcos, né, o primeiro evangelista, o evangelho mais antigo de todos os evangelhos, traz para nós a informação da transfiguração. Mateus e Lucas, tendo Marcos como fonte, comunicam novamente às suas comunidades, e depois isso entra no cânon do Novo Testamento, a mesma história da transfiguração, com nuances diferentes, né? Sobretudo, Lucas trará informações diferentes daquilo que Marcos colocou, e claro, não temos condições nesse vídeo de apresentar todas estas diferenças, mas nós vamos nos ater, sobretudo, àquilo que une os 3 relatos, que é a localização do texto da Transfiguração após o primeiro anúncio de Jesus sobre a paixão aos discípulos, aos apóstolos. Nós não conseguimos ler o texto da Transfiguração sem nos darmos conta de que a Transfiguração é uma resposta de Deus para os apóstolos que estão atemorizados por causa do anúncio da paixão. Então, para dividir a nossa fala, em primeiro lugar, nós vamos falar um pouco sobre esse contexto bíblico, não é? Onde está localizado esse texto da Transfiguração. Em segundo lugar, nós vamos fazer uma leitura trinitária desse texto, aí ainda com a alegria de termos celebrado no dia de ontem a solenidade do Deus Unitrino. E por último, vamos tentar atualizar esse texto dialogando com as nossas realidades pessoais, com o convite que Deus nos faz também a sermos nós missionários, missionárias da transfiguração. Pois bem, em primeiro lugar, é importante nós percebermos o fio histórico, né? O conjunto de narrativas históricas ou as cenas que foram acontecendo para se chegar na transfiguração. Então, evidentemente, aqui eu não vou citar o capítulo nem os versículos, porque a história está presente tanto no Evangelho de Marcos, de Lucas, também de Mateus, tá?
é só um fato, o fato de um detalhe do diálogo entre Jesus e Pedro que está e é exclusivo de Mateus, mas eu falarei. Então, primeira coisa, aqui Marcos nos diz que depois de ter enviado os discípulos em missão, quando eles voltam, Jesus faz uma espécie de avaliação missionária com os discípulos e pergunta: para vocês, quem eu sou? Que dizem os homens ser o filho do homem? Cada um diz uma resposta em todos os níveis, em nível humano, tentando localizar Jesus numa linhagem profética tão somente. E Pedro, como porta-voz dos discípulos, dos apóstolos, como cabeça dos apóstolos, podemos assim dizer, mas não só isso, como que um retrato da nossa humanidade, que ora está muito perto de Deus, ora se afasta de Deus, ora consegue entender a vontade de Deus, outra hora caminha basicamente distante ou longe desta vontade. Pedro é este que toma a iniciativa e diz: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Ora, quando Pedro faz a sua profissão de fé dizendo que Jesus é o Cristo, e isso no Evangelho de Marcos é o centro deste Evangelho, Jesus responde, e esta resposta de Jesus a Pedro está no Evangelho de Mateus. Jesus responde dizendo: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construireis a minha igreja. Então, este finalzinho sobre o discurso também eclesiológico está mais no Evangelho de Mateus. Ora, depois que acaba esta cena, Jesus continua o seu diálogo com os apóstolos e diz: olha, o Filho do Homem, e aqui agora estou lendo o Evangelho de Marcos, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Então veja, em primeiro lugar, Pedro diz, revelando basicamente a identidade de Jesus, professando a fé: tu és o Messias. Em segundo lugar, na versão de Mateus, Jesus devolve, também revelando a Pedro a sua identidade. Pedro, você disse que eu sou o Messias, então agora eu estou dizendo que você não se chama mais Simão, mas está se chamando a partir de então Pedro. Eu te digo que tu és pedra. Depois desse diálogo, Jesus começa a ensinar. Ora, se a minha identidade já foi compreendida por vocês, vocês estão dizendo através do porta-voz Pedro que eu sou o Messias, então vocês já estão num nível de maturidade suficiente ou adequado para entender que este Messias, este Filho do Homem, precisará ser morto, precisará sofrer, ser rejeitado, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. E começou a dizer isso abertamente, diz aqui o Evangelho, no versículo 32 do capítulo 8. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Então veja, o mesmo Pedro que vai a Jesus para dizer: tu és o Cristo, é o mesmo que começa a recriminá-lo. E é por isso que eu disse que este Pedro é como que um retrato da nossa humanidade, porque nós também somos assim, não é? Nós, ora, professamos a nossa fé no Senhor e outras horas nós estamos muito afastados do Senhor, de maneira tal que queremos repetir o pecado da origem, queremos ser como Deus, no sentido de querer, inclusive, fazer um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, controlando a graça e controlando o próprio Deus. Ele começa a recriminar o próprio Jesus. Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens.
Eu estou fazendo todo esse percurso para a gente chegar ao Evangelho na perícope, não é? Na parte da transfiguração. Ora, Jesus volta-se para os seus discípulos para dizer, inclusive a Pedro, Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Pedro, você precisa ir para trás de mim, porque como discípulo você não pode querer ser o mestre que vai à frente. Pedro, para trás, não é? Para trás de mim. Quando você pensa como Deus, volto aqui para o Evangelho de Mateus, você é pedra de erguimento da igreja. Quando você pensa com os homens, você é pedra de tropeço. Agora você está sendo pedra de tropeço por causa disso. Então, Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Jesus continuou o seu discurso, a sua catequese com a multidão, não é? Ele agora não fala mais aos apóstolos somente, mas agora fala à multidão. É muito importante perceber esses três grupos no Evangelho: o grupo da multidão, um grupo maior, o grupo dos discípulos, que é um grupo mais reduzido, e dentro do grupo dos discípulos, o grupo dos apóstolos. Agora, Jesus sai do grupo dos apóstolos e fala à multidão. A multidão é um grupo maior, portanto, ele dá as condições para o segmento, dizendo à multidão e aos discípulos: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois bem, Jesus disse isso. 6 dias depois, portanto, uma semana basicamente depois deste fato acontecido, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Não diz que a montanha é a montanha Tabor, o Monte Tabor. Né? Em nenhum texto se vai dizer que é o Tabor. Né? Depois, a leitura bíblica, os estudiosos é que chegarão à conclusão que é o Monte Tabor. Sobre estas conclusões, um congresso inteiro pode ser feito, a gente não tem condições aqui, em poucos minutos, de falar sobre isso. Nós vamos partir do pressuposto, então, que aqui estamos no Tabor, certo? Marcos, que tem uma escrita mais crua, mais objetiva, sem tantos enfeites, diz que depois que Jesus levou os seus apóstolos consigo para este lugar retirado, ali se transfigurou diante deles. A sua figura humana foi mudada, portanto, transfigurada. Marcos, no versículo 3º deste capítulo 9, dá algumas características. Diz: as vestes ficaram resplandecentes. Primeira coisa. Extremamente brancas. Segunda coisa. De uma alvura tal como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. Terceira coisa, as características aqui, não é? No Evangelho de Mateus, de Lucas, outras informações serão dadas, mas nós estamos aqui com o Evangelho de Marcos por ser o mais antigo. Depois, no versículo 4, diz que apareceram Elias com Moisés conversando com Jesus. Ora, Elias e Moisés são personagens do Antigo Testamento e aparecem aqui conversando com Jesus. Se estão conversando, estão no mesmo pé de igualdade. Estão juntos com Jesus. O que eles conversavam, nós não sabemos. Os santos padres da igreja até deixam a gente entender que eles conversam aqui exatamente sobre a lei, aqui representada por Moisés, conversam sobre as profecias, aqui representadas por Elias, e profecias e lei levando tudo para Jesus, para dizer que todo o Antigo Testamento é exatamente uma seta que nos aponta para nosso Senhor Jesus Cristo. Isso a gente tem condições de saber exatamente porque naquele Evangelho de Lucas, na história dos discípulos de Emaús, Jesus passa por toda a Escritura até chegar nele mesmo,
a fim de fazer com que os discípulos de Emaús abram os olhos e possam reconhecer aquele peregrino de identidade desconhecida que caminha com eles. Ora, o centro da Sagrada Escritura, o centro de interpretação da Sagrada Escritura é Jesus morto e ressuscitado. Portanto, Moisés e Elias aqui apontam para Cristo para dizer que a lei do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento falam de Jesus de maneira antecipada. Ou seja, nós só conseguimos ler a Sagrada Escritura, a inteireza da Sagrada Escritura, se for de fato com os óculos pascais de Cristo, com a realidade pascal de Cristo. Sem Cristo, tudo o que se disse no Antigo Testamento permanece vazio. É Cristo quem nos ajuda a compreender a inteireza da Sagrada Escritura. Pois bem, Elias e Moisés estavam com Jesus. Diante desta cena da transfiguração, Pedro, de novo ele, toma a palavra e diz a Jesus: Rabi, mestre, é bom estarmos aqui. Mas é claro para Pedro que era bom estar ali. Por quê? Porque este Pedro é o mesmo Pedro que 6 dias atrás estava com medo da cruz. E por isso Pedro, de novo sem compreender a graça de Deus, que tem a sua pedagogia própria, Pedro diz: é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Pedro está tão desesperado em permanecer ali que ele nem pede uma tenda para si e para os seus companheiros apóstolos. Pedro apenas diz 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Pedro queria cristalizar aquele momento. Para Pedro era importantíssimo cristalizar, permanecer aquele momento, porque era como que dissesse: olha, nós não precisamos de mais nada, tudo já está pronto, vamos cristalizar aqui porque já é o céu. E aí, como ele não sabia o que estava dizendo, estavam atemorizados, uma nuvem desce, cobre-os com sua sombra, e da nuvem sai uma voz que diz: este é o meu filho amado, ouvi-o. Muito bem, feito esse contexto, eu diria histórico, bíblico histórico, para o texto da transfiguração, é importante nós agora observarmos que quando Pedro está dizendo: vamos aqui armar as nossas tendas, ele é interrompido por uma nuvem. Na Sagrada Escritura, as teofanias, né, ou seja, as manifestações de Deus, têm algumas características. Uma destas características é exatamente a nuvem, a sombra, a voz que pode ser ouvida. E aqui uma nuvem desce, cobre todos aqueles que estavam ali com sua sombra. E de dentro da nuvem se pode escutar uma voz. Primeira coisa, a gente lembra que quando o anjo Gabriel visitou Maria e pergunta, consulta se Maria gostaria, se ela queria ser a mãe do Salvador, e quando Maria diz: mas como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? A resposta do anjo é exatamente o Senhor te cobrirá com sua sombra, não é? A sombra do Altíssimo te cobrirá, é assim que o anjo diz. Então, esta sombra do Altíssimo, que é sinal do Espírito Santo, a sombra do Altíssimo é sinal do Espírito de Deus, é uma prova que estava naquele momento a nuvem ou a sombra sobre Maria, fecundando-a, e aqui esta sombra está exatamente como a nuvem que desce e cobre todos aqueles que estão ali naquela nuvem. É interessante perceber que esta cena se dá no alto da montanha, portanto, no lugar do encontro e da experiência com Deus. Estes apóstolos estão aqui atemorizados, com medo por conta da cruz, e o que Jesus deseja com a transfiguração é exatamente fazer com que eles percebam que a cruz não é um fim em si mesma, não tem um fim em si mesma, mas a cruz, que naquele momento
atemoriza os apóstolos, é porta aberta para a ressurreição. É muito interessante que também na espiritualidade de Schanstatt, a partir do testamento, dos escritos do padre Kentenich, essa espiritualidade da porta aberta, desta vontade de Deus, da providência de Deus, pode ser também aqui entendida e compreendida. É como se a transfiguração fosse a porta aberta para que os discípulos vissem o céu. Os discípulos, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, representados aqui por Pedro, queriam cristalizar o momento, porque viram a porta aberta e a transfiguração acontecendo. Mas quando a nuvem os cobre, e da nuvem se pode ouvir uma voz que diz: "Este é o meu filho amado, escutai-o", o que a nuvem está a nos dizer é que, por mais que a porta esteja aberta, a experiência do céu ainda não é agora, não se dá neste momento. É preciso a gente experimentar a graça escatológica que se dá agora na história, mas não completamente. É a dinâmica que em teologia a gente chama do já e do ainda não. Já contemplamos o céu, mas ainda não plenamente. A transfiguração já é o céu na terra, mas ainda não completamente. Assim como a Eucaristia já é o banquete celeste de Deus no meio de nós, mas ainda não completamente. Ir ao santuário é pisar num lugar sagrado, é pisar no céu, mas ainda não completamente. Então, tudo isso para dizer que existe, por detrás da cena da transfiguração, um cenário de provisório, de provisoriedade. E quando Pedro quer cristalizar o momento, essa presença trinitária está dizendo a Pedro, e ao dizer a Pedro, diz a todos nós, que nós precisamos entender que estamos aqui ainda nesta dinâmica histórica exatamente de maneira provisória, mas não podemos desesperar. Precisamos escutar a voz do Filho amado de Deus. Deus se revela aqui trinitariamente. A grande transfiguração não é porque Jesus está ao lado de Moisés e de Elias, porque aqui seria basicamente muito pouco para nós. Mas a transfiguração se dá exatamente porque nós conseguimos contemplar com os nossos olhos, com os olhos de Pedro, a própria Santíssima Trindade, nos mais diversos, nas mais diversas figuras aqui podemos dizer. Obviamente, a segunda pessoa da Trindade aqui está presente com o Filho, que é muito amado. O Pai está presente da nuvem, porque ele fala e nós escutamos. E o Espírito está aqui presente de duas maneiras, podemos dizer. Em primeiro lugar, o Espírito está presente porque ele é esta sombra que cobre toda a montanha sagrada. Mas o Espírito também está presente porque ele é o amor que pode ser visto em Jesus quando a voz diz: "Este é o meu filho amado". De fato, Santo Agostinho, ao escrever sobre a Santíssima Trindade, aquele belíssimo tratado, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma comunidade onde há um que é o amante, outro que é o amado e outro que é o amor. Santo Agostinho não diz quem é quem, mas nós podemos imaginar, sobretudo porque o Espírito Santo é o amor, né? Ontem quem participou da missa lembra, na segunda leitura, justamente essa identificação. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim sendo, a gente compreende que o Pai é aquele que é o amante. O Pai é aquele que ama, portanto, o Pai é o amante. O Filho é sempre o amado. E o Espírito Santo é o que une o amante e o amado. Mas podemos dizer também que Jesus é o amante
o Pai é o amado e o Espírito é o amor, e assim irmos fazendo a troca destes adjetivos para podermos compreender aqui de maneira muito simbólica a Santíssima Trindade. Pois bem, este é o meu filho amado, ouvi-o, foi a voz que nós escutamos da nuvem. O que é que nós aprendemos com este evangelho? Um evangelho, eu diria, muito rico em simbolismo, que nós poderíamos fazer um retiro inteiro sobre tudo aquilo que é posto para nós na Sagrada Escritura. Primeira coisa, meus queridos e minhas queridas, é que nós precisamos atualizar no meio de nós uma cultura do Tabor. O que é esta cultura do Tabor? É uma cultura, eu diria, basicamente eucarística. A cultura do Tabor é uma cultura eucarística, porque aquilo que acontece no Tabor acontece de maneira muito simbólica, sacramental, evidente dentro da Santa Missa. Quando vamos à missa, nós entramos na graça de Deus, de tal forma que não existe mais o tempo cronológico, mas saímos do cronos para adentrarmos ao kairos. A missa, toda ela, é um sinal do kairos. Nós damos as costas para o cronos, para o tempo do relógio, para este tempo tão louco que tem hora para começar, hora para acabar, e mergulhamos na graça de Deus, no kairos de Deus. E isso muitas vezes pode acender em nós um desejo de permanecer, um desejo de permanência. Há tantas pessoas que dizem, olha, eu só deixo de ter problemas quando eu estou na missa, quando estou aqui na igreja. Pois é, mas é preciso que nós voltemos para a nossa Galileia. Assim como Pedro, que queria cristalizar aquele momento, nosso Senhor os convidou a descer a montanha e nos convida também, quando termina a missa, a dizer, olha, a missa terminou, começou agora a missão, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ou seja, ao sairmos da Eucaristia, nós precisamos ser hóstias vivas no mundo, a fim de que, como nós experimentamos a transfiguração de Cristo na missa, ouvimos a transfiguração de Cristo na missa, e esta transfiguração acontece, podemos dizer, dentre outras coisas, através da transubstanciação. Aquilo que era pão torna-se para nós Eucaristia, e nós vimos, nós comungamos, nós cremos, nós agora saímos daquele espaço litúrgico celebrativo, saímos do Tabor para sermos propagadores desta cultura do Tabor no lugar onde nós estamos. Para sermos de fato propagadores, anunciadores, missionários desta cultura do Tabor em todos os lugares da nossa vida. Ora, essa cultura do Tabor pressupõe uma aliança. E esta aliança é uma aliança bilateral. Não é? No Antigo Testamento, a aliança de Deus com o povo era uma aliança unilateral. Deus fazia aliança com o seu povo, mas é preciso, e toda a espiritualidade de Schoenstatt nos ajuda nesse sentido, é preciso que nós também façamos a nossa parte na aliança, mesmo que nós a quebremos com os nossos pecados, mesmo que nós tantas vezes possamos romper a aliança, é preciso nós darmos o nosso sim, darmos a carta branca, exatamente para que a aliança seja bilateral. Isso é fundamental, esta aliança bilateral, para que no mundo, no lugar onde as transfigurações do Senhor são menos evidentes, é preciso que ali nós estejamos para relembrar a humanidade desta transfiguração. E também ficar atentos, e aqui é um terceiro elemento, não é? A cultura do Tabor, a experiência da aliança, depois ficar atentos para que a transfiguração do Senhor, ela também acontece de maneira inaudita nas realidades
mais insuspeitas da nossa história. O Papa Francisco tem muito falado em periferias existenciais, periferias não somente geográficas, mas periferias existenciais. E nos ajuda a compreender que nestas periferias geográficas e existenciais, nosso Senhor Jesus Cristo também está ali. Então, lembrando do Evangelho, quando ele mesmo diz: quando eu estive fome, tu não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber. Ele também estava transfigurado nestas pessoas que tinham fome, tinham sede, não estavam vestidas, etc. Então, a transfiguração do Senhor hoje acontece de muitos modos e nós precisamos estar atentos a esta transfiguração ou a estas transfigurações. Isto nos ajuda a termos uma fé prática, como também o padre Kentenich convidava a sua família ter uma fé prática que corresponde exatamente a ter uma fé abertamente operante, que não cristaliza o primeiro momento da transfiguração, mas que parte da transfiguração para a santificação do mundo. É esse o grande objetivo do Capital de Graças e, mais do que isso, é o grande objetivo do projeto pedagógico do Padre Kentenich de convidar todos nós que temos uma vocação universal à santidade, a fazermos da santidade a experiência do extraordinário no ordinário da nossa vida. É muito interessante perceber que depois da Segunda Guerra Mundial, mas não por causa da Segunda Guerra Mundial, mas no convite que foi feito a todo mundo a aproveitar do seu trabalho diário, da experiência diária para se santificar, é muito importante ver que em várias partes do mundo, né, na Espanha, com São José Maria Escrivá, na Alemanha com o Padre Kentenich e agora com o Papa Francisco, né, nós estamos vendo uma continuidade daquilo que é o convite à santificação. O São José Maria Escrivá, lá na Espanha, já convidava todos para uma santificação a partir do trabalho, a partir da vida cotidiana. O Padre Kentenich, no documento de fundação para a família de Schoenstatt, já apresentava exatamente o convite à santificação, né, exatamente a partir da lógica do dia a dia, né, a santidade de todos os dias, a santificação nas pequenas coisas, nos detalhes. E tudo isso ganha uma evidência, inclusive magisterial, quando o Papa Francisco recentemente escreve um documento riquíssimo chamado Gaudete et Exsultate, no qual apresenta para nós elementos para a santificação. E esta santificação, ela se dá quando nós nos pomos em saída. Exatamente este é um dos elementos que o Papa mais traz para nós. Uma igreja em saída, uma comunidade em saída, Schoenstatt em saída, pessoas em saída, ou seja, na saída de nós mesmos, da nossa autorreferencialidade, nós nos deparamos, nesta cultura do encontro, com um projeto de santidade que não é algo inatingível, algo inalcançável, mas um projeto de santidade que se dá nas pequenas coisas, nos detalhes, a partir do transfigurar o ordinário da minha vida num fato ou num fator extraordinário. Diante de tudo isso, nós precisamos entender que o Senhor nos convida a uma contemplação dos seus mistérios, da sua divindade eucarística, da sua humanidade no meio de nós, o Cristo transfigurado em diversos rostos, né? Em Puebla, na conferência do Episcopado Latino-Americano que se deu no México, lá em Puebla, no ano de 79, o Papa João Paulo II dizia que os pobres tinham vários rostos, e nestes rostos nós contemplamos a face de Cristo. Dizia
São João Paulo II, para dizer o quê? Que também ele se transfigura no rosto do pobre, no rosto da mulher marginalizada, no rosto da criança que tem fome, no rosto da pessoa que está em situação de rua, assim como se transfigura na Eucaristia, Cristo que se manifesta a nós de diversas formas, nas famílias, nos jovens, nas crianças, e faz um convite para nós, para que nós possamos contemplar, mas dentro da contemplação nós possamos, como diria o padre Kentenich, exatamente abraçar uma fé prática que pode ser simbolizada por esta saída de si e ida ao encontro do outro. Nesta ida ao encontro do outro, neste abraçar dos detalhes, das pequenas coisas, nós podemos encontrar a graça da santificação. Santificação que se dá, meus irmãos, fazendo de forma extraordinária o ordinário da nossa vida. Para concluir, eu gostaria apenas de voltar ao texto com uma coisa, com um detalhe que é importantíssimo. O Pai diz: "Este é o meu filho amado, ouvi-o." O Papa Francisco tem convocado a Igreja para um sínodo sobre a sinodalidade em 2023. E um dos elementos para o sínodo é a capacidade de escuta. Nós estamos nas dioceses do mundo inteiro sendo ouvidos para que o resultado desta escuta possa ajudar a compor o próximo sínodo. Há uma diferença fundamental entre ouvir e escutar. Claro que o texto aqui nos diz que é preciso ouvir Jesus, mas mais do que ouvir Jesus, é preciso escutá-lo. Porque ouvir, pode ser que a gente ouça com um ouvido e se esqueça com o outro, né? Passa por aqui, sai por aqui, e o ouvido pode ser o ouvir pode ser algo muito periférico, algo muito superficial, epidérmico. Escutar é próprio de quem ama. Então a escuta deve brotar do coração. Aliás, a própria palavra obediência, não é? Audire, não é? Significa isso, curvar o ouvido e colocar este ouvido no coração de quem está falando. Então, este é o meu filho amado, escutai-o, nós poderíamos traduzir. Nós somos chamados no tempo de hoje, neste tempo de tantas crises, de tantas dificuldades, de tantas noites escuras, nós precisamos escutar a voz do Senhor. Nós precisamos exercitar a graça da escuta. As irmãs, os padres, a juventude, todos nós precisamos exercitar a escuta. E aqui, fundamentalmente, a escuta deve ser a escuta do Filho de Deus. Ele que nos fala através das Escrituras, ele que nos fala através do magistério, ele que nos fala através das realidades do tempo presente, ele que continua a falar à sua igreja. Portanto, se nós pudéssemos concluir a nossa conversa, se diante de tudo isso que eu falei pudessem ficar algumas questões de maneira prática e objetiva, eu diria: a transfiguração do Senhor, que acontece no alto da montanha, no alto do Tabor, e também acontece no meio de nós, no nosso tempo, seja na Eucaristia, seja na graça do santuário, seja nas grandes periferias existenciais e também geográficas, esta transfiguração nos convida, em primeiro lugar, a não desesperarmos. A cruz não pode provocar em nós o desespero, mas a certeza da ressurreição. E, em segundo lugar, a transfiguração ou as transfigurações nos convidam à escuta. Escutai o que meu filho amado tem para lhes dizer, é o que o Pai nos diz. Que Schanstatt, aqui, hoje, possa ser um lugar privilegiado da escuta,
escutemos o Senhor e traduzamos o que Ele nos diz aos quatro cantos de forma missionária, amorosa e confiante. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.